Olá, queridos irmãos e irmãs, saudações de paz a todos os nossos amigos, a todos os nossos irmãos e irmãs, no nosso programa EBD em Foco do Campo de Arapongas. Uma vez mais eu quero glorificar a Deus e agradecer ao Senhor por mais um sábado de bênção, um sábado de vitória e alegria, um sábado onde nós iremos trazer uma mensagem de Deus por meio das nossas lições CPAD. E para esse sábado, nós traremos aqui, juntamente com o nosso pastor Renato, a lição de número 9. Essa lição vai tratar sobre uma família nada perfeita. Eu já quero agradecer a Deus pela vida do nosso pastor Renato, que estaria conosco sábado passado e não esteve por conta da definição do horário. A gente não o avisou com tempo hábil, e ele não teve como estar aqui, porque o horário de nossas programações eram às 17 horas, e a gente mudou para as 13 horas, e acabamos não comunicando ao pastor Renato, e aí ficou sem ser comunicado e logo impossibilitado de estar aqui conosco. Mas já está conosco o nosso pastor, que é pastor na igreja sede aqui da cidade de Arapongas, professor, tá? Ensina em uma das nossas salas teológicas da igreja sede, e também é pastor auxiliar lá na sede, né, pastor Renato? Correto. Pastor auxiliar lá na sede, auxilia o pastor presidente, pastor Josué Crepaldi. É uma alegria, é um prazer ter o pastor Renato aqui, que já é uma pessoa da casa, junto com nossos professores que vêm aqui. Ele é um dos professores titular do programa, e a gente está muito feliz em tê-lo uma vez mais aqui para trazer uma lição abençoada e trazer com isso subsídios teológicos para os nossos professores das nossas congregações e também de igrejas que não fazem parte da Assembleia de Deus, mas que também aplicam as lições CPAD. Se estiverem assistindo, também poderão, dessa aula, colher bons frutos para aplicar nas suas salas de escola dominical. Quero dar a oportunidade ao nosso pastor Renato para se apresentar uma vez mais. Pastor Renato. Amém, glória a Deus. Eu agradeço a Deus mais essa oportunidade de poder estar aqui com os irmãos para juntos, contribuirmos para o progresso, a edificação das nossas igrejas, dos nossos irmãos, para que eles possam ter um subsídio, um acréscimo aí para poder dar umas ideias para que eles possam, assim, de uma maneira, ter um aproveitamento muito melhor nas lições. É dessa forma, dessa maneira. Nossa intenção aqui com essas aulas é justamente trazer um aparato maior, para que os nossos professores consigam desenvolver de maneira mais equilibrada, não dizendo que os nossos obreiros não são equilibrados, mas de uma maneira mais apurada, de uma maneira mais harmonizada a aplicação das nossas lições, que não são lições muito fáceis, são lições que precisam de compreensão da parte de Deus e compreensão também teológica para aplicar os temas que esse trimestre vieram, alguns temas bem polêmicos, a criação dos pais para com os filhos, a obediência dos filhos para com os pais, e agora a gente vai tratar de um outro assunto extremamente relevante, que é a família que é imperfeita. E a gente vai aprender que não há famílias perfeitas. O que há são famílias que se colocam diante de Deus para fazerem a obra de Deus. Eu já quero ler aqui o texto áureo e as demais coisas para já passar para o nosso pastor Renato, que é ele quem vai dar essa aula maravilhosa. O nosso texto áureo está em Gálatas 6, verso 7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. O texto é claro, tudo que o homem planta, ele colhe. Então, tudo que o homem fizer vai acarretar em uma consequência, seja negativa, seja positiva. A nossa verdade prática diz: tudo que os membros da família plantarem, colherão. Essa é a lei universal de Deus, que não pode ser, ou que pode ser constatada na própria natureza. É a lei da semeadura, Você planta, você colhe exatamente aquilo que planta. Ninguém pode plantar feijão e colher milho, é impossível. Então você vai colher aquilo que você planta. A nossa leitura bíblica em classe
está inserido em 2 Samuel, capítulo 3, versos de 2 a 5, capítulo 5, versos de 13 a 15, e capítulo 12, versos de 10 ao 13, sendo que o 13 somente é a parte A do versículo. Eu não vou ler para a gente ganhar tempo, ganhar espaço. Eu preciso terminar no horário já certinho, né, de 14 horas, porque a gente tem outras tarefas a fazer. Hoje ainda tem o congresso, né, pastor? Começa hoje, na nossa igreja sede, a conferência de missões, né, trazida pelo CMA, né? Pelo CMA, exato, que é o órgão que gerencia toda a questão de missões da Assembleia de Deus aqui do campo de Arapongas. E hoje, começa hoje, sábado e domingo, são 2 dias, dia 20 e dia 21, da conferência de missões. Então vocês que são aqui de Arapongas e das cidades vizinhas, venham para a conferência de missões, que será uma bênção de Deus. E eu já quero passar a oportunidade para o nosso pastor Renato, para que ele possa trazer, né, os subsídios teológicos para os nossos professores e os alunos, com a ajuda de Deus. Pastor Renato, fica à vontade. Amém. Então, a lição de hoje, né, que vamos estar para o próximo final de semana, é a lição de número 9, que ela vai então falando sobre uma família nada perfeita. Por que nada perfeito? Porque, na verdade, as Escrituras, ela mostra qual é o parâmetro de Deus para a família. Mas todas as famílias que viveram, por mais que eram homens e mulheres que tinham chamado de Deus, são vocacionados pelo Senhor, eles também enfrentaram problemas. Enfrentaram porque, na verdade, é o homem natural, né? É o ser humano na sua vivência. Adão e Eva, eles tiveram seus problemas entre eles, houve até o momento deles questionarem aquilo que Deus disse, e aí, consequentemente, vai ter problemas. Por isso que o texto diz aqui, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ele vai ceifar. Então, plantar, você tem escolha de plantar ou não, você escolhe o que você vai plantar, né? Agora, quanto a colher, aí você já é obrigado a colher. Aquilo ali já... Então, você tem o direito de escolher se planta ou não planta e o que planta. A partir do momento que você plantou, você vai ser obrigado, né, a colher. Logicamente que Deus também, muitas vezes, usa de misericórdia, né, e muitas vezes as pessoas elas se veem livres de algumas situações, né, pela misericórdia de Deus. Só que trazem consequências emocionais, consequências espirituais, situações onde a pessoa reclama dela ter certas dificuldades na sua caminhada espiritual, irmão Salim, porque foram coisas que eles plantaram. Às vezes, assim, não teve assim, aquele impacto na sua vida em si, né? Como trazer uma doença, alguma coisa, mas alguns aspectos na sua maneira de pensar, de agir, de enfrentar no seu dia a dia, né? Isso aí vai trazer alguns infortúnios, né? A pessoa, às vezes, aí tem problema no seu casamento, vai ter problema de relação com seus filhos, né? Com parentes, pessoas que têm muitas situações adversas, né? A verdade prática, ele fala, tudo que os membros da família plantarem, colherão. Essa é uma lei universal de Deus e pode ser constatada na própria natureza. Realmente isso acontece, né? Por mais que algumas coisas, assim, pela misericórdia de Deus, a pessoa não colha, mas ela vai enfrentar ainda assim sérios problemas em virtude, porque ela vai ter um certo impacto, né? A gente vê pessoas aí que viveram uma vida frívola, uma vida totalmente vazia, correndo atrás dos prazeres e tudo mais, e depois, quando vem para Cristo, elas enfrentam alguns problemas para ter um domínio, né? A questão é o domínio próprio, conseguir vencer as situações, porque a carne, ela é oportunista. Aí é que é onde vem, e aí ela traz uma situação que a gente precisa entender, né, que a gente vai colocar ao longo aqui da lição, sobre algo que a gente estranha. Como que a gente pode olhar, quando a gente olha para Davi, irmão Salim, a gente olha uma pessoa cheia de Deus, mas, no entanto, se você olha os pormenores, você vai encontrar alguns laços de poder. Mas como que pode? Como que pode ser um homem chamado, que é conhecido segundo o coração de Deus? Mas isso daí está voltado dentro da sua intenção.
A intenção de Davi era exatamente de cumprir a vontade do Senhor. E por mais que ele tinha essa determinação no seu coração, assim como aconteceu com Daniel, né? Propôs Daniel não se contaminar, ele e os seus amigos não se contaminar com a porção do rei. Então Davi tinha ali a sua determinação. Só que existem algumas situações que a pessoa ela resolve tomar algumas ações e aquilo ali vai lhe trazer um certo prejuízo, né? Então, você pode plantar o que você quiser, ou pode esquecer até mesmo de coisa, só que você vai ter uma certeza, você vai acabar colhendo aquilo ali. A leitura bíblica em classe, né, que ele vai falar aqui sobre a questão da família, né? Davi tinha aquele aspecto de ter uma grande, um número de descendentes, né? Porque o objetivo é que quanto mais filhos você tinha, mais você teria um trabalho menor para poder gerenciar o negócio, né? Igual no sítio e tudo mais, geralmente os pais tinham lá 12, 13 filhos, né? Então, com isso, como você tinha que lidar com o dia a dia ali na lavoura, então não era só mais o pai e a mãe, eram os filhos. Então, quanto mais filhos eles tinham, mais esses filhos poderiam lhe ajudar para fazer a tarefa, né? E aí, no caso, os reis, eles geralmente tinham bastante filhos com o objetivo de vamos assim, colocar ao longo do seu reino, né, do seu campo de ação, para que esses pudessem ser como que, vamos dizer assim, um meio de... aquele que vai chegar e vai trazer as notícias. Se alguém tentar alguma coisa ruim no reino ali contra o rei, pelo menos o rei tem alguém ali próximo que possa trazer esse relato para ele, né? Então, eram vários costumes que a gente até acha estranho, né? Mas a Bíblia nunca foi a favor dessa questão aí de ter várias esposas, como aconteceu com Davi. A gente já estudou aqui a questão do próprio Jacó, que teve as suas esposas, né? Eram 4 mulheres. A gente vai ver o caso de Abraão, que era o amigo de Deus. Deus falava com ele também diretamente, mas, no entanto, ele teve problema ali com seus casamentos, né? Você vai ver no caso também do próprio Isaac, né? O Isaac, eles tinham a sua família, mas a família não era perfeita, ele não teve uma segunda esposa, mas o seu lar era dividido, né? Os filhos competiam entre si, e você vai ver também que há uma questão da competição dos próprios pais em relação a si próprios, né, pelos interesses e identificação que cada um tinha em relação aos seus filhos. E isso daí trouxe aí grandes problemas familiares, né? E o comentário da lição, ela começa com a introdução. A despeito de ter sido um grande rei e líder em Israel, Davi não foi o mesmo como pai. Nesta lição estudaremos as consequências de uma família sofrer quando os pais não assumem papéis que Deus espera deles. É igual a gente vê aquela situação. Imagine só que quando a gente estava estudando lá na escola, você via a professora vinha, falava com a gente, né? Ela ensinava a gente sobre a matemática, sobre português, e a gente só ficava imaginando, então, como que eram os filhos dela. Então, se os filhos ali que ela ensina português e matemática, essas coisas assim, as matérias, eles devem ser especialistas na área. Deve ser muito bom, e, né? A gente acaba descobrindo que não é assim. O porquê? Porque nós transmitimos para os filhos, né, das pessoas, os nossos e tudo mais, uma expectativa daquilo que nós somos, né? Então, aqui muitas vezes a gente faz assim, uma espécie de uma cobrança, e os filhos realmente começam a viver uma vida individual, eles querem ter uma vida própria, e isso daí acaba gerando aí certos conflitos, né? Algumas amizades meio complicada. Aqui Davi cometeu o erro de uma das lições que nós estudamos, que é a valorização exacerbada em fazer as coisas de Deus, negligenciando a sua parte primária, que é a família. Então você vê que Davi teve 20 filhos, né? A segunda lição diz que ele teve 20 filhos, teve algumas mulheres, tanto que Salomão lá na frente vai seguir o exemplo do pai, tendo 1000 mulheres ao todo, no total de 1000 mulheres, salvo equívoco. Mas acho que era 400 e 300 o negócio dela, mas não, é bastante. 600 concubinas parece que ele tinha. Era bastante. Era tudo umas alianças que eles faziam ali, né? Então, mesma coisa, Davi teve suas esposas e teve suas concubinas, tanto que os seus filhos perverteram o leito do pai, ficando com uma dessas concubinas, dessas mulheres que eram ali, tipo uma auxiliadora do rei. Segundo o costume judaico,
o rei dormia e tinha mulher até para dormir nos seus pés, para esquentar os pés, esquentar as mãos, as orelhas e entre outras coisas. Mas enfim, e como o nosso pastor Renato disse, não era que Deus era a favor disso, Deus nunca foi a favor da poligamia. Os homens que faziam isso por sua livre e espontânea vontade e tiveram consequências seríssimas por conta disso. A lição vai trazer como palavra-chave a pronúncia negligência, né? Davi, ele abandonou a sua família, enquanto que era um rei excelente, um grande homem de Deus, chamado de um homem escolhido por Deus, mas que negligenciou a sua família. Essa lição mostra que a gente não pode negligenciar a família, levando em consideração apenas a obra de Deus, porque a obra de Deus não existe sem famílias. A obra de Deus é feita de famílias. Sim, que na verdade a própria igreja, o reino de Deus, ela é composta de uma família, né? Fala sobre o pai e o filho. Nós também fomos chamados para não sermos, vamos pôr assim, apenas servos, mas fomos chamados para ser filhos. E filho tem aí umas certas, vamos pôr assim, oportunidades em relação ao pai, mas para isso ele tem que entrar dentro do projeto do pai. Então ele fala também sobre essa questão também, ele fala assim, a história dramática dos pecados na família de Davi pode fazer refletir, pode nos fazer refletir e tem muito a nos ensinar. Veremos que essa família não era funcional e por causa das omissões do rei, presenciou episódios de incesto, rebelião e morte. Então, simplesmente, isso daí vem uma questão que nos chama bastante atenção, sobre a questão do chamado. A gente precisa entender que há um princípio na questão do chamado, que se a gente não tomar cuidado, aquilo que é o chamado pode se tornar uma causa de soberba, presunção e orgulho. Olha como Deus me usa. Olha, essa obra só acontece porque sou eu que estou fazendo. Então, muitas vezes, a pessoa com aquela sede, que ela acha que ela está sendo usada por Deus, como de fato está, mas se ela não guardar o coração dela, ela começa a abrir espaço para algumas coisas que não deveria. Então, o excesso de confiança, né? Paulo diz assim, se alguém cuida estar em pé, vede que não caia, porque o perigo de você cair é grande, né? E foi o que aconteceu com Davi. Estava vendo que Deus estava abençoando, e ele simplesmente acabou, vamos por assim, descuidando, né? Então vem um grande problema aí que está relacionado ao nosso coração. É como diz um certo comentarista, que diz assim, deixemos o nosso coração afastar-se de Deus e não haverá nenhum tipo de pecado que nós não venhamos a ter capacidade de fazer. Sim. É só o nosso coração afastar-se um pouquinho de Deus que as coisas vão embora e a gente não acha difícil de cometer, porque é uma inclinação natural, né? O ponto 1, ele vai falar então sobre essa questão aí de Davi e a sua grande família. Davi ungido por Deus, né? Então ele fala assim, o livro de 1 Samuel mostra a decadência do reinado de Saul e o processo segundo o coração, o processo da escolha de Deus a respeito de um homem segundo o seu coração para assumir o lugar do primeiro rei de Israel. Assim Deus levou Samuel à casa de Jessé, o belemita, pois ali havia separado um novo ungido de Deus. Davi, neste momento, né, a Bíblia diz que desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então, o texto também fala que no mesmo instante que ele estava se apoderando de Davi, também um espírito maligno vinha, né, sobre o rei Saul. Sim. É por isso que o Davi, lá no Salmo 51, depois de Natan ter confrontado ele pega e fala assim, não retires de mim o teu espírito. Por quê? Porque quando sai o espírito da vida da pessoa, né, e vem um espírito maligno, no caso ali, Davi viu o tormento que Saul vivia por ter vindo ali um espírito maligno. Logicamente fala que é da parte de Deus. Na parte de Deus, Deus permitiu que fizesse mais, porque não seria uma coisa assim muito boa para um rei, para que ele estava endemoniado, né? Então fala que bem um espírito aí da parte do Senhor, né? Tentando dar uma... Mas na verdade ele tinha se desviado do propósito, tá? Então aqui a gente precisa
saber exatamente qual que é o chamado de Deus para a nossa vida. Se você foi chamado para ser um professor, seja um professor, faça com excelência. Se você foi chamado para ser um diácono, faça o serviço com excelência, né? Faça o melhor, porque o que você está fazendo é para o Senhor. Mas também essa questão da família, a gente precisa ter um consenso. Muitas vezes a família, ela não quer que a pessoa assim, vamos por essa, ela não tem aquela abertura para que a pessoa assuma uma determinada atividade, né? E muitas vezes o camarada, ele quer entrar ali naquele meio e aí ele não para pensar na sua família. Então tem que ter realmente um entendimento tanto da esposa como também dos filhos sobre a questão do chamado do homem, seja também com a questão do chamado da mulher, porque não é somente homens que são chamados, mas temos muitas mulheres, irmãs que têm chamados aí, que é uma obra excelente, né? Temos jovens também que têm chamado de Deus para executar a obra do Senhor. Deus não faz acepção de pessoas, seja novo, seja de meia idade, ou até mesmo na sua terceira idade. Deus chama, né? E Deus faz, e quando nós fazemos aquilo que Ele nos chamou para fazer, a glória é para o nome do Senhor. Então Davi foi chamado como um homem segundo o coração de Deus, tinha o propósito de Deus, mas ele precisava vigiar a respeito da maneira de como Deus o havia chamado. Então ele fala aqui, a grande família de Davi, o subponto 3, entretanto, a despeito do rei Davi ser ungido por Deus e o homem segundo o coração, né, segundo o seu coração, ele entendeu que podia ter várias esposas e concubinas. É aí onde que vem aquela questão. Já que Deus está me usando tanto, Deus está me abençoando nas batalhas, eu faço e aconteço, então ali pode surgir um orgulho, né? Então nós temos que tomar cuidado com essa questão do orgulho espiritual, que muitas vezes aí tem levado as pessoas a naufragar na fé. Então a gente deve continuamente examinar o nosso coração, quais são as motivações, por que eu faço isso, qual que é a minha intenção quando eu faço as coisas dessa maneira, né? Então, por exemplo, a gente vê o caso lá de José. José, ele olhava para a questão ali né, ele poderia ter conduzindo as coisas de uma maneira diferente, mas no princípio ele se tornou como que um guardião de Bila, né? Dos filhos de Bila, e da outra me fugiu o nome, e ali tudo que ele sabia falar dos seus irmãos é o mal. Só as coisas ruins. Então tem gente que parece que assim, a única coisa que só sabe ver o mal é na vida das outras pessoas, né? E não é isso. Até mesmo pais, eles precisam ter cuidado com os filhos para que não venha somente enxergar o mal nos filhos, mas saber elogiar quando ele faz uma coisa boa, né? Saber incentivar quando ele tem propósitos bons. Então muitas vezes tem pais que não vigia e acaba incentivando os filhos até para a prática do mal. E Davi aqui no caso, né, a gente está falando sobre no caso de José, vamos só voltar aqui para a gente concluir, que José, enquanto ele estava nesse propósito, ele se achava que era o reizinho na sua casa, né? E aí no caso o que aconteceu foi que quando ele foi para o Egito, ele chegou ali de uma posição de destaque na sua casa, ele foi levado para ser como um escravo. Só que ali, naquele momento, Deus o tirou daquele lugar de ser, vamos pôr assim, de passar a mão na cabeça, o querido, tudo, e foi colocado numa posição ali de escravo. Ali, no caso, ele servindo na casa de Potifar, ele passou a entender que ele precisava não mais da proteção do seu pai. Ele passou a entender que ele precisava da proteção de Deus. Quando ele passou a entender que era a proteção de Deus que fazia a diferença na sua vida, ele dispôs o seu coração a fazer aquilo que Deus queria. Por isso você vai ver, Potifar colocou os olhos nele, mas o que era mais importante para José eram os olhos do Senhor. Quando é que, aí no caso, surgiu a circunstância onde a própria mulher de Potifar olhou para Davi, ele não, acima de tudo, é o olhar de Deus na minha vida que importava. Então, quando ele passou então ali a entender qual que era o propósito dele, qual que era o chamado de Deus, ele tinha que fazer a diferença. Aí onde que aconteceu tudo o que aconteceu na vida dele, porque ele entendeu o propósito de Deus, e ali vai falar, olha, vocês intentaram um mal contra a minha vida, mas Deus transformou a vossa maldade em uma
coisa boa. Agora, quando a gente passa a viver uma vida totalmente desregrada e fora do propósito de Deus, com certeza a gente vai ter problema e vai trazer problemas para a família, né? Então aí a gente precisa realmente de nos colocar debaixo das mãos de Deus, porque qualquer um de nós está sujeito a cometer vacilos, tá? Não importa se é obreiro, se é novo convertido, se há tantos anos de crente, a gente deve estar sempre vigiando, como disse Paulo, né? Para que a gente não venha escorregar e cair. Então, naturalmente, com todos esses casamentos, Davi teve mais de 20 filhos, né? Que teve ali, geralmente nomeava bastante o nome dos homens, né? Mas aí, no caso, aqui tinha a Tamar e, consequentemente, também ele tinha aí as outras filhas, né? Ao ter tantos filhos e filhas, acabou caindo na displicência com eles. Ele priorizou apenas os assuntos do reinado de Israel como a principal atividade, as suas conquistas territoriais com muitas guerras, e esqueceu-se que tinha famílias espalhadas em vários lugares. Seus filhos tornaram-se problemáticos em suas vidas pessoais. Mas será que isso aqui não pode acontecer na nossa família também? Sim. Porque hoje, infelizmente, a rotina louca que nós estamos vivendo, né, parece que se tornou mais cômodo a gente catar e colocar os nossos filhos ali para estar mexendo com o celular, desde pequenininho. Né? Desde pequenininho, crianças ali para tentar acalmar ela, vão lá e dão um celular e acaba se separando. É uma família dentro de 4 paredes, mas cada um vive uma realidade totalmente diferente. Né? Então, a internet realmente ela foi uma maravilha, uma bênção. Como nós estamos fazendo uso do canal aqui, né, para levar a palavra do Senhor. Só que também, se a gente não vigiar, a gente é levado por caminhos aí de negligência. A gente vê, então, as pessoas dentro de 4 paredes, elas vivendo vidas totalmente separadas. É um filho vivendo num canto, a esposa no outro, o marido no outro, e assim cada um vai se separando, né? Essa displicência aqui tem a ver justamente com essa questão do abrir mão, né? Não, eu tenho 20 filhos, eu já perdi o controle da situação, né? Imagina, eu tenho uma só em casa. Misericórdia. Corre para lá, corre para cá, vai para lá, para cá. Eu procuro às vezes, cadê a menina? Ela está escondida em algum lugar, uma só. Agora imagina você ter 20 filhos, né? 20 filhos. Então, aqui Davi perdeu completamente o controle do gerenciamento da sua família. Davi não conseguia mais gerenciar a sua família. Quem tem muitos filhos sabe como é difícil gerenciar todos os filhos. Não só a questão do monitoramento que tem que haver, mas eu falei em uma aula anterior que não é um monitoramento autoritário, é um monitoramento da parte de Deus, um monitoramento onde você está sempre presente, orientando e mostrando o caminho que aquele menino deve andar. Então, faltou isso para a família. Agora, eu quero chamar a atenção de um detalhe, tá? A gente não pode ser negligente nessa parte aqui, porque o texto está falando de uma coisa, a gente não pode fugir dele, do que ele fala aqui sobre a questão, que o grande problema não foi o número de filhos de Davi. Não. O grande problema foi o número de esposas. Porque antes, aí até nos anos 80, aí era muito comum ter famílias com 12, 13, 15 filhos. Na minha família também tem um grande número de... Os meus tios, né? Sim, moravam em sítios e tudo mais. Ali você tinha 13, 14, 15 filhos. Tinha mulher que tinha mais saúde e conseguia, né, ter ali gêmeos e tudo mais. Então, realmente era uma quantidade grande de filhos, né? Então, o grande problema aqui não era o número de filhos, era o número de esposas. Porque você pode ter muitos filhos na sua casa, dentro do seu lar, mas você tem um convívio num mesmo ambiente. O problema ali no caso de ter várias esposas, que além de você ter esse conflito aí familiar aí entre as mulheres ali, né, vai ter esse problema aí com os filhos. Aí cada um vai querer proteger o seu filho nos seus aspectos e vai dar os grandes problemas. Então, são famílias abençoadas, mas elas precisam estar realmente dentro do propósito de Deus. Aí no caso, se é um pai e uma mãe que estão cuidando dos seus filhos, é bem diferente, tá? Só quero deixar bem claro isso que ele fala aqui sobre ter vários filhos aqui, mas os filhos, o problema maior não foram os filhos, mas foram o excesso de mulheres. Aí é conflito aí bem sério, né? E é o que nós vamos partir então aqui para a parte 2, né? Os filhos e parentes na casa de Davi.
né? Então ele começa a falar sobre uma jovem, né? Tamar. Tamar, ela era filha de Maaca, né? No caso, a Maaca era filha do rei Talmai, né? Talmai, que era de Gesur, e também mãe de Absalão. Este, portanto, né? Irmão de Tamar. Uma mulher bonita e virgem, né? E ele fala que a sua beleza atraiu Aminon e o seu meio-irmão, né? O primogênito de Davi, né? Com Ainoã. Então a gente tem um problema aqui sério, que, né? Por exemplo, Aminon, por ser o primogênito, se achava que era o tal, né? É um mimo, né? Aquilo ali é o meu primeiro filho, a minha força, a gente já viu os conflitos que deram no passado. Então era um camarada que se achava, né? Aí no caso ali, ele, como não tinha aquele parentesco e tudo mais, aí no caso, né, somente pela parte do pai, ele viu ali a Tamar. Aí é o problema também, a gente precisa então tomar um pouco de cuidado, porque alguém fala que a Tamar era inocente, né? Mas ela caiu realmente num plano pensado ali pelo Jonadab e tudo mais, né? Foi uma tramóia. Mas, no entanto, como é que essa jovem se portava também, né? Qual que é o negócio? Porque aqui fala sobre a questão, lógico que no caso aqui a gente não vai também jogar toda a culpa em cima dela, né? Porque o Aminon aqui, ele foi oportunista. Mas você vivendo numa ideia, você tem lá jovens, você sabe que a sensualidade, essas coisas, a questão do sexo, estão à flor da pele, né? E se não for muito bem acompanhado, não tomar bem, ter uma boa orientação, eles acabam tendo influência externa. Então, aí no caso, o que aconteceu aqui com o próprio fato aqui, já começa com induções, as más companhias, né? Então, primeiramente, nós temos então a jovem Tamar, né, uma moça muito bonita e tudo mais, né? Aí tem o seu irmão, né, que era o Absalão, né? Absalão também era um camaradinha vaidoso também, né? Lógico, né, tinha uma linhagem real. Então a gente já fala sobre uma ideia de um aspecto de um pessoal, nos nossos dizer, né? Nariz empinado, sim, que se achava. E aí você tem o conflito com o irmão, né? Com o filho primogênito. Aí já começa a gerar toda uma intriga, né? Então ele fala aqui que nos capítulos 3 a 19 de 2 Samuel, sua história está registrada em detalhes. Seu nome tem a ver com a paz, né? Mas, ironicamente, a sua história nada tem a ver com ela. Absalão assassinou Aminon, seu meio-irmão, e conspirou e rebelou-se contra o seu pai, o rei Davi. Você vai ver que o que mais chama a atenção é que Davi ele criou o seu relacionamento com o seu pai, mesmo quando ele voltou de Gesur. Você voltou, mas fica na tua casa. Ele habitou afastado do pai, porque ele tinha um relacionamento de Absalão e Davi como se fosse rei. Sim. Rei e um súdito, né? Isso daí acabou fazendo com que o próprio Absalão se sentisse desamparado, né? Ele queria ter uma atenção do pai. E aí, de repente, ele chega, é o seguinte, você me trouxe lá de Jesus para quê? Né? Ele foi lá e botou fogo lá nos campos lá de Joabe. Joabe veio tomar satisfação. Do que me adiantou eu vir de lá da onde eu estava para poder ficar aqui? Eu quero falar com meu pai. Eu não quero um rei, eu quero um pai. Eu quero alguém que esteja comigo. E aí chegou lá, ver toda aquela conversa deles lá, como se fosse apenas rei e um súdito. Aí Absalão começou então a arquitetar um meio de tropeçar. Se fosse comigo, se você não foi muito bem, vamos por assim, atendido pelo rei, mas se fosse comigo, as coisas seriam diferentes. E ele começou a traçar uma maneira de poder lidar com, uma maneira estratégica de lidar com o coração do povo. Logicamente que atraiu os seguidores, sim, a um monte, né? Sempre tem, né? E aí armou toda aquela situação para o seu pai. Se nós não cuidarmos corretamente das situações da nossa vida, a gente não vigiar, a gente passa a ter aquele relacionamento afastado, né? Às vezes lá a esposa vive num canto, brigado com o marido longe também da esposa. Esses conflitos familiares vai ter problema dentro do lar, e quem vai colher isso daí vai ser a família toda.
né? Não é somente um ou outro, tá? E o terceiro, né, pessoa envolvida aí no conflito, está Amnon, que é o primogênito, né? Então, quando Davi ainda havia assumido o trono, ainda não havia assumido o trono de Israel, mas já era escolhido por Deus para reinar, né? Ele casou-se com Ainoã, e gerou Amnon. Feito homem, né, ele, entre outros irmãos nascidos, Amnon demonstrou ser uma pessoa desajustada emocionalmente e dominada por paixões carnais. Logicamente, né, que ele vê o exemplo na sua casa, dentro do seu lar, ele vê como o seu pai se porta, como é a maneira que ele enfrenta as realidades, isso daí ele vai copiar. Os filhos imitam os pais. Sim. Gostam muito de fazer isso, e pode ser que até mesmo, né, eles busquem exemplos nas amizades lá fora, mas sempre algumas coisas dos pais eles vão trazer aí consigo e vai dar problema, né? Então, foi por causa desse comportamento que ele se apaixonou doentiamente pela sua irmã Tamar, né? E Amnon, né, ficou doente de angústia e desejo incontinente por ela. Olha só, o camarada ali começou então a alimentar um sentimento perverso em relação à sua irmã. Então, já ouvi num determinado pregador, já estava falando assim, mas será que a Tamar, né, sabe aquelas irmãs que gostam de se vestir e não vigia na sua maneira de se portar, com coisa de ficar se insinuando, né? É aí que a gente chama bastante atenção aí sobre a questão de como o mundo vive lá fora, como que o mundo vive lá fora, para que a gente não venha trazer isso para o nosso meio, né? E tem muita gente que acha, não, isso não tem nada a ver, é apenas questão das pessoas que são ali. Não é. Isso daí você vai fomentando ideias. E hoje, na mídia, você vê em toda a TV, ela mostra, né, claramente como seduzir as pessoas, e as pessoas acham que aquilo ali é o máximo. Você viu, por exemplo, academias, né? Essa semana eu estava conversando com um rapaz, e ele estava assim, nossa, eu faço academia e lá a coisa é tremenda, né? Porque as pessoas, elas querem mostrar o seu corpo, mostrar a sua sensualidade e tudo mais, fazendo aqueles exercícios e tudo mais. Ali você cria um ambiente, aí se a pessoa não tomar cuidado, ela cede aí às tentações aí, porque as pessoas, infelizmente, por não ter um amor próprio, né? Muitas vezes ali acaba se entregando a um determinado aí comportamento errôneo. A fazer exercícios fundamentais, realmente, né, pessoas que frequentam, não estou falando nada contra a questão da academia. Então, mas é saber que você vai estar sempre lutando, seja lá na academia, pode ser lá na rua, em vários lugares você enfrenta esse tipo de situação. Mas nós somos expostos a esse tipo de comportamento. Então, a Tamar, ela precisava também ter vigiado em relação ao seu irmão, né? A mulher, ela sabe quando um homem tem um interesse por ela. Ela sabe como fisgar, como fazer as coisas e lidar com essa questão do homem, né? Aí você tem aí no caso aqui sobre esse desejo incontido dele, né? Ele resolveu fazer birra, né? Ficou doente, fez tudo aquele negócio. Aí surge aí uma pessoa totalmente do mal, né? Jonadab, um conselheiro do mal. Jonadab era primo de Amnon e filho de Simeia, irmão de Davi. Segundo o que a Bíblia registra, ele é um homem sagaz e de pensamentos, de maus pensamentos em seu coração. É por isso que a Bíblia diz, no Salmo 1, verso 1, bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, né? Segundo, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite, né? Porque a tentação vem aí no momento que a pessoa não está vigiando. Então aqui Jonadab era uma pessoa ímpia, podia estar em família, podia estar lá no meio, mas ele arranjou um jeitinho de semear ali naquele terreno fértil, né? Onde havia ali uma ação carnal. E ele fala então aqui que o mal sempre atrai o mal, e por isso esse homem induziu Amnon a satisfazer a sua paixão com um plano de mentira que envolvia Davi e Tamar, a vítima dessa situação. Jonadab é o tipo do amigo que não se deve ter por perto quando se vive algum problema pessoal ou familiar. Então tem que tomar cuidado quando você está enfrentando um problema dentro da sua família, para que você não venha expor as pessoas erradas.
né? Às vezes a mulher resolve expor para um amigo, um conhecido, o problema que ela está vivendo dentro do seu lar, e o camarada tem má intenção, ele começa a formar uma ideia de uma outra pessoa e seduz, né? Assim como também o homem, né? Jovens e tudo mais, monta todo um processo aí onde a pessoa acaba indo para o caminho aí da sua sensualidade e acaba cedendo a todo tipo de mal, né? Então, falando sobre esse Jonadab, ele também é um tipo de pessoa que a vida das pessoas não serve para nada, não presta para nada, né? Tanto é que quando Absalão mata o Aminon, o Davi fica desesperado. Chega a notícia a Davi, olha, houve essa tragédia. Simplesmente o Simei aqui no Jonadab, no capítulo 13, os versos de número 32 adiante, diz assim, mas Jonadab, filho de Simei, irmão de Davi, disse, não pense o rei meu senhor que mataram a todos os príncipes, só morreu Aminon. Opa! Acabou de receber a notícia, ele já sabe o que aconteceu, né? Assim já o tinha resolvido saber. Por que ele não falou para o rei sobre o que ele estava, o Absalão estava alimentando no seu coração, né? Desde o dia em que ele forçou a Tamar, a sua irmã. Não meta o rei o rei meu senhor tal coisa no seu coração, supondo que morreram todos os filhos do rei, só morreu Aminon. Né? Então, o que acontece? Para ele, parece que ele teve assim, uma questão de não, isso daí já ia acontecer mesmo. Parece que a vida não importa. Então, cuidado com as amizades. Cuidado com aquelas pessoas que se dizem ser amigas, quando na verdade elas têm sentimentos perversos no seu coração e elas tendem para a prática do mal. Então, ele é o tipo de amigo que não se deve ter por perto quando você vive algum problema pessoal. Amém? Então, você tem algum comentário? Não, aqui está tudo certo, graças a Deus. Nós já iremos, irmãos, partir para o nosso terceiro tópico aqui. Veja que essas intempéries em que Davi vivenciou na sua vida o levou a ter uma família extremamente problemática, né? Essa lição vai mostrar que nenhuma família é perfeita. Ninguém pode dizer, arrotar, onde quer que seja, que a sua família é perfeita. Eu já vi pessoas... até mesmo pregadores pregando e pintando que a sua família é perfeita, é a família do mundo mágico de Oz, né? Aqui ninguém peca, aqui ninguém erra, aqui ninguém faz isso ou aquilo. Então nenhuma família é perfeita. Sempre vai haver um ponto dentro da sua família que você negligencia. Ninguém consegue dar suporte em tudo. É incrível isso aí. Quando a Bíblia põe isso, a Bíblia põe essas histórias para que a gente entenda que o que a gente tem que fazer é nos aproximarmos mais de Deus para suportarmos essas intempéries. Mas elas vão acontecer. Porque em alguma área da nossa vida a gente negligencia. A gente não consegue dar suporte em tudo. A gente não consegue ser o super pai, a super mãe, o super filho, etc. A Bíblia está dando aqui, na verdade, um tom de que você precisa se vacinar. Você precisa se munir da palavra de Deus. É justamente o que a gente vai ver no terceiro tópico, que vai falar sobre o problema moral na família de Davi. Davi começa a enfrentar problemas sérios de nível moral na sua família. A gente vê, olha o caso de Tamar sendo abusada pelo meio-irmão, né? Um dia desses me fizeram uma pergunta nesse questionamento sobre a prática do incesto. E eu disse, rapaz, perguntou a pessoa errada, porque a pessoa queria que eu ouvisse, queria ouvir que eu falasse para ela que o incesto tem aprovação bíblica, e não tem. O incesto é pecado. Foi, é e sempre será pecado. Um relacionamento incestuoso não é bem visto aos olhos de Deus. Um irmão com irmã, primo com primo, e assim vai essa junção de família. Mas quando a gente vai para o terceiro tópico, a gente vai ver aqui as consequências, né, da falta do domínio próprio. Como o senhor falou aqui, o tal do Aminon não tinha domínio próprio, né? Ele ficou doente de tanto, não vou dizer amor, aquilo não é amor, né? Aquilo é a paixão mesmo. Paixão carnal, né? Paixão carnal, né? A paixão, no sentido original, é desejo desenfreado.
Desejo compulsório. Ali foi um sentimento de luxúria. Né? Então, o espírito de luxúria, ele continua seduzindo as pessoas. Né? Então, a pessoa ela quer mostrar algo, ela quer trazer aquela sensualidade para mostrar que está tudo ok, tudo mais, mas, na verdade, é um laço. Né? E sobre essa questão também do incesto, vem além, né, de ter essa problemática, ainda se acontece de engravidar. Aí você tem, por exemplo, descendente que tem algum tipo de doença familiar, que nessa criança que vai nascer, ela pode ter, vamos por assim, aumentado o grau de ter uma doença muito séria a respeito disso. Né? Mas daí alguém vai, mas o que aconteceu lá com Adão e Eva? Né? Como que, né, eles tiveram lá os filhos? Com quem que Caim casou? Com uma das suas irmãs. Mas naquele período lá, eles viviam ainda, vamos por assim, eles eram os originais. Eles precisavam. Né? Eles eram os primeiros. Agora nós somos cópia da 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 cópia. Quer dizer, já está tão borrado. Não existe mais essa brecha. Exatamente. Não existe mais essa brecha. E aí, agora, onde a gente vai entrar aqui no ponto 3, o problema moral da família de Davi. É igual que nem, por exemplo, eu estava pensando, né, muitas vezes a gente precisa entender que nem, por exemplo, a água que sai lá da torneira da tua casa, né, você para e vê assim, quando você vai lá, abre aquela torneira, você vai lá e pega lá um copo de água, você bebe tranquilamente. Por quê? Porque aquela água está limpa. Sim. Agora, você já parou para pensar que a água que traz, aquela água limpa que você toma com toda a segurança, ela passa por lugares totalmente cheios de sujeira? É barro, né? Lugares ali onde tem até mesmo, né, dejetos e tantas outras coisas. O que eu quero dizer com isso? Que por mais que você seja, né, a palavra de Deus, ela seja pura, ela vai trazer saúde, Deus usa vasos. Então, a eficiência está nos meios, né, também ali, no caso ali, a mangueira, né, os canos, ele tem que ter a sua eficiência comprovada, senão ele vai contaminar a água. Então, muitas vezes, a gente vê assim, pessoas que às vezes até têm uma vida meio complicada, vamos dizer assim, vamos usar esse termo, né? E Deus usa, mas qual que é o objetivo? Não é o que Deus está usando, né? É exatamente a mensagem. Agora, nós, como vasos de Deus, nós temos que tomar cuidado para nós não macularmos a mensagem que nós levamos. Né? Então, aqui, como é o caso aqui da família de Davi, o problema moral. As consequências da falta de domínio próprio. Os capítulos 11 de 2 Samuel relatam o adultério de Davi. Fato esse que não é relatado lá em Crônicas. Crônicas, ele vai mostrar exatamente o lado onde Deus trabalha. Agora, aqui já em Samuel, já mostra já os detalhes daquilo que aconteceu. Né? Lá não é relatado sobre essa questão da queda de Davi. Registra, né? Mais os fatos de nível bom dentro do reino, né? Os fatos, aquilo que o rei fez, de algo bom, tal, e etc. E a constituição, né, direta, né? Então ele fala aqui, ó, o capítulo 12 registra o confronto do profeta Natã ao pecado do rei. Mesmo tendo reconhecido o seu pecado de adultério, dissimulação, assassinato, o rei Davi não pôde evitar as consequências do seu pecado. Incisivo e fiel à mensagem divina, o profeta Natã disse ao rei: eis que suscitarei da tua casa, né, o mal sobre ti. Tomarei as tuas mulheres perante os teus olhos e as darei ao teu próximo, ao qual se deitará com as tuas mulheres perante o sol. Assim não demorou muito para que um dos filhos coabitasse com as concubinas do próprio rei, né? Imagine só, do seu pai e o rei. Então olha só como que vai tendo. Consequências. Deus fala lá através do profeta, ó, eu te dei, né? Eu te dei o reino, né, nas tuas mãos, e se você achasse que isso aqui ainda era pouco, eu poderia te ter dado mais. Agora, quando ele estendeu as mãos para fazer o que era errado, a tomar Batseba, ele vai assim, olha, mas porque me
desprezaste. Sim. Então a questão do adultério vem na palavra, não é que só o ato em si, é que a gente está desprezando quem é Deus, que Deus não se importa, que Deus não vê, que Deus não vai ficar sabendo, Deus sabe. Então quando eu desprezar a Deus, é a questão aí, é desprezar a palavra do Senhor, aquilo que Deus estava falando. Então aí veio a questão do incesto e da morte, aí a espada não saiu mais da casa e da família de Davi, toda a atrocidade começou a adentrar. Então ele vem falar sobre para nós aqui, a vigilância, né, no subponto 3, que já o subponto 2 já falamos bastante, é a necessidade de vigilância e proximidade e exemplo. Essa história do problema moral na família de Davi ensina todos os pais a respeito da importância da vigilância e da proximidade do exemplo na família. É muito importante desenvolvermos uma relação sóbria e equilibrada com os nossos cônjuges. Quer dizer, os filhos vão estar de olho na maneira de como você vive com a sua esposa, de como você vive com o seu marido. Os exemplos que você dá marcarão a alma e o interior dos filhos. É eles que vão realmente copiar os exemplos. Mas eu conheço exemplos de pessoas que os pais são uma bênção, mas no entanto desviaram. Aí é uma consequência das escolhas deles. Eles estão plantando coisas diferentes. Mas nunca seja você o exemplo de conduta errônea e má na tua família. Nós estudamos 2 lições tratando sobre isso. Né? Exatamente. Sobre pais bons com filhos rebeldes e filhos rebeldes com pais extremamente relevantes diante de Deus e homem de Deus. É como o pastor Renato está falando e muito bem pronunciado. Nunca seja você o ponto de visibilidade de coisas más aos olhos dos seus filhos. Você tem que ser exemplo. É o que a lição ensina. Eu queria pedir para o pastor Renato trazer agora a sua conclusão. Nós já estouramos o nosso tempo, acabou, estava olhando ali. E pastor Renato, traga a conclusão aí em nome de Jesus. Amém. Acima de tudo, vigilância. Por mais usado que você seja por Deus, tenha certeza de que Deus investe em você o melhor. Mas se você não saber se portar da maneira correta, você cai no mesmo engano e engodo pela qual caiu Davi. A sua descendência foi toda uma tragédia. Ele começou bem, mas infelizmente chegou numa situação que foi terrível. Você vai ver que até mesmo a sunamita com a qual ele estava convivendo nos seus últimos instantes, até mesmo isso, alguns entendem, né, que ela trouxe até mesmo problema com a descendência ali do próprio... com os outros filhos ali, o Adonias, né? Foi coisa tremenda. Então vigia porque a palavra de Deus, ela nos mostra a direção correta a ser tomada. Nós somos responsáveis pelos nossos atos, as consequências nós que vamos colher, e só pela misericórdia de Deus. Que Deus os abençoe. Muito obrigado pela oportunidade, em nome de Jesus. Meus irmãos, que Deus abençoe a todos. Esse foi mais um programa EBD em Foco do campo de Arapongas, aqui no estado do Paraná. Desde já eu quero agradecer ao pastor Renato por essa belíssima explanação das nossas lições, ou da nossa lição. Dizer aos professores da nossa igreja, Assembleia de Deus aqui em Arapongas, que vocês vão ter durante uma semana inteira uma aula extraordinária para irem lá e de lá tomarem anotações, sigam o exemplo da aplicação da aula que foi aplicada pelo nosso pastor Renato, e que o Espírito Santo de Deus fale de maneira mais profunda ao seu coração. Não se esqueça, você é responsável por suas ações. Suas ações são de inteira responsabilidade sua. Não culpe ninguém por elas. O único culpado delas somos nós. Que Deus abençoe a cada um dos nossos ouvintes. Muito obrigado, pastor Renato, Amém, por ter estado aqui conosco. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.